Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Sara Flora e a proposta desse canal não é em momento algum ser religiosa. Religiões nós já temos muitas nessa terra, né? A proposta aqui é a espiritualidade. O meu intuito é que vocês pensem, dediquem um tempo ao estudo, à meditação do mundo espiritual e exerçam a espiritualidade de vocês. Não deixem nunca de orar, né? A oração ela é milagrosa, ela opera muitas maravilhas e a proposta é essa. Obviamente, eu faço parte da corrente que defende o cristianismo e é pautada nessa teoria, nessa crença que eu discorro aqui os temas. Eu quero primeiramente agradecer a Deus porque nós vencemos mais uma semana, né? E quero desejar que vocês tenham uma semana abençoada e exercendo a espiritualidade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a teologia do criacionismo e o princípio da isonomia espiritual. Bem, a teologia criacionista defende que Deus criou tudo, e isso é de fato expresso em Gênesis 1. E Gênesis 1 diz todo o processo de criação de Deus, né? E o que significa a palavra isonomia? Isonomia vem do grego isos, né, do radical iso, que significa o mesmo, e nomos, que quer dizer lei, ou seja, isonomia da mesma lei. Por sua etimologia, ela significa da mesma lei. É o princípio de que todas as pessoas são regidas pela mesma lei. Na Constituição de 88 está preconizado no artigo 5º o princípio da isonomia jurídica, que é uma isonomia formal, onde está expresso de que todos somos iguais perante a lei. E aí, trazendo isso para o cristianismo. Deus é o criador de tudo. Esse é o criacionismo. Ele é o grande artista que nos fez, que em Gênesis 1, 27 está escrito: criou Deus, homem e mulher, à sua imagem os fez. Então, nós somos obra-prima de Deus. E em Romanos 2,11 está a premissa de que Deus não faz distinção entre pessoas. Se Deus não faz distinção entre pessoas, nós temos uma isonomia espiritual. Numa perspectiva... eu esqueci agora o nome do termo que se dá, de entendimento, né? Num paralelo desse entendimento, nós temos aí o princípio da isonomia espiritual, que todos somos criatura de Deus e que ele não faz distinção entre pessoas. Ok. E aí, para retratar, por meio de um fato, essa veracidade dessa palavra, nós vamos falar de Zelofeade. Zelofeade é uma história que está narrada no livro de Números, capítulo 27. Esse livro foi escrito entre 1450 e 1410 a.C. Pega ali os 40 anos de peregrinação do povo no deserto. E nessa época, e aí Zelofeade morreu. Zelofeade morreu, tinha 5 filhas e nenhum filho. E na cultura daquela época, a sucessão de bens se dava ao filho mais velho. Esse filho mais velho herdava os bens da família e decidia conforme ele entendia, porque assim era a norma moral e jurídica do povo de Israel naquela época. E aconteceu que Zelofeade morreu, não tinha um filho sucessor. Seus irmãos, claro, né, movidos pela ganância, queriam ficar com os bens de Zelofeade. Houve aí uma discussão, provavelmente, né, entre o povo, entre as tribos, entre a parentela.
E isso incomodou as filhas de Zelofeade. Provavelmente elas fizeram uma reunião, né? Estavam incomodadas, alguma delas liderou isso, e decidiram então ir pleitear o seu direito à sucessão junto a Moisés. E aí elas se plantaram diante da tribo de Moisés, falaram diante do povo, falaram diante dos sacerdotes de Moisés e foram pleitear o seu direito, entendendo que não era justo que os bens dos pais dela ficassem para outros. O texto não fala se elas eram casadas ou solteiras, mas pelo entendimento extensivo, eu suponho que elas eram solteiras, porque se fossem casadas, estariam prevenidas pelos bens do marido, que teria essa responsabilidade em sustentá-las, né? Isso é uma suposição, o texto não fala. É um entendimento extensivo. Daí que Moisés ouviu a queixa e foi junto a Deus consultá-lo, porque Moisés falava diretamente com Deus. E ele foi consultar a Deus sobre o fato, sobre o pleito das filhas de Zelofeade. E aí está lá escrito em Números, deixe-me ver o versículo aqui, ó. 5, versículo 5. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Aí o versículo 6. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo? Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Ainda disse mais: falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Bingo! O que nós temos aqui? Deus mudou a lei. A partir do pleito das filhas de Zelofeade junto a Moisés, que levou o fato a Deus. Deus, que é soberano, que pode tudo, humildemente ouviu o pleito e considerou que elas tinham uma fala coerente, justa, e ele mandou Moisés mudar a lei. Daí que nós podemos entender o seguinte: aquilo que nos incomoda, que nos inquieta, nos leva a tomar atitudes que geram mudanças, não só para nós, mas para os outros também. E até muitas das mudanças pelas quais nós lutamos não seremos nós que vamos usufruir, serão as gerações posteriores. E isso faz parte das relações sociais e políticas. Ok, isso é o mundo material. Mas o mundo material, ele é atingido pelo mundo espiritual. Porque aqui nós estamos falando de Deus. Deus fez justiça. Por quê? Porque ele é justo juiz. Isso está escrito em Salmos. Salmos, deixe-me ver aqui qual é o versículo. Salmos 7, versículo 11, está escrito que Deus é justo juiz. Como justo juiz, ele fez justiça. Não satisfeito em fazer justiça somente com as filhas de Zelofeade, porque aí seria uma jurisprudência, ele fez justiça para todas as filhas do povo de Israel. Né? Isso é fantástico. E essa história me emociona, porque algumas vertentes religiosas defendem a premissa de que mulheres e homens são diferentes. E isso não é verdade, porque Deus institui a igualdade entre homem e mulher, né? E a prova é isso aqui, que ele tratou igualmente os herdeiros. Isso é fantástico, gente. Isso me emociona muito. Até porque eu sou de uma família onde eu vi muito machismo e eu tive que lutar muito para ter os meus direitos respeitados. Isso não só na minha primeira família, como em toda a sociedade. Então, queridos, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que Deus é o grande Criador. Nós somos obra-prima de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é justo juiz. Como Deus é nosso justo juiz, como eu tenho fé e certeza dessa premissa de que ele é o meu justo juiz, em muitos momentos da minha vida, eu diria em todos praticamente, eu recorro à justiça divina. Não significa que eu não vá usar
a minha argumentação e a justiça material terrena. Em hipótese alguma, eu devo fazer uso disso. Deus instituiu o conhecimento para que nós usemos. Mas eu acredito que para além dessa justiça terrena, que muitas vezes é injusta, existe um justo juiz que faz justiça verdadeira. E esse é o Senhor. E Davi, a quem eu me socorro, né? E Davi fala, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu digo, ele disse e eu copio. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isto é uma convicção, isto é fé. Não deixem de exercer a sua fé. Em tempos de bonança e em tempos de crise, exerça a sua fé. Creia, crê somente. Está na Bíblia também. Porque Cristo também está na Bíblia. Deus nos criou, nos plantou como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua causa. Isso está na Bíblia. E eu quero ser, todos os dias da minha vida, carvalho de justiça. Para quando eu morrer, eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Como disse Olga Benário Prestes, lutei pelo justo e pelo bom. Queridos, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana na paz do Senhor e exerçam a sua oração, a sua prática diária de oração e espiritualidade. Um beijo a todos e Deus os abençoe.